Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Então estamos voltando aqui, falando um pouco, começamos a falar das funções do administrador e toda a lógica que envolve o administrador dentro das organizações tradicionais em comparação às organizações que nós temos hoje em dia, as organizações a partir do século XXI. E para entender um pouco mais essa evolução, nós vamos falar agora dos antecedentes históricos da administração, para a gente entender até o momento da administração que passa a ser estudada enquanto ciência. Porém, nós temos aí algumas referências históricas que são feitas dentro do escopo organizacional da ciência enquanto administração. Beleza? Então, continuando aí, nossos antecedentes vem lá antes do século XIX, né? A sociedade sendo completamente diferente do que ela é hoje em dia. Nós temos aqui, pessoal, vocês podem ver pelas figuras, talvez até alguns filmes antigos, as instituições elas eram muito diferentes a nível de escopo, estrutura, gestão, liderança do que elas são hoje em dia. A gente pode observar principalmente a parte de produção, onde a produção era muito voltada para o manual. Tudo que se fazia dentro da produção ela era praticamente toda manual e muito pouco mecanizada. Hoje em dia nós temos, além da introdução da máquina, nós temos muitos robôs, né? Nós vamos falar dessa evolução aí. Antigamente a gente tinha pequenas oficinas, artesãos independentes, né? Escolas. Professor, como assim? Pequenas escolas profissionais? Pessoal, se vocês observarem, dentro do Instituto Federal do Espírito Santo, a primeira escola, que é a Escola de Vitória, é a Escola Técnica de Artesãos e Artífices. Ou seja, você tem uma escola técnica para profissionalizar como esses indivíduos eles vão produzir, como que eles vão realizar, trabalhar nas grandes empresas, que lembra, antigamente eram as grandes organizações que preparavam os funcionários para ingressar nessas organizações e até mesmo enquanto profissionais autônomos. Então a primeira escola aí que você tem do IFES é a Escola de Artífices, onde era treinado, né, os alunos, por assim dizer, eram preparados para esse ambiente de produção ainda não mecanizado. Médicos, advogados, lavradores eram profissões que existiam na época. Hoje em dia as profissões estão bem diferentes, né? Mas nós vamos falar disso em outro momento. Olha as organizações hoje em dia. As organizações hoje em dia elas são muito diferentes. Aqui a gente tem organizações mecanizadas, linhas de produção, que nós vamos ver o conceito delas bem antigamente, aí, ainda na época de Taylor e Fayol. Porém, hoje em dia você tem organizações onde os robôs estão tomando conta, né? Você tem a questão da inteligência artificial, que ela é introduzida, né? Não aquele conceito de inteligência artificial completo, né? Mas uma inteligência artificial dada por interpretação de algoritmos e estatística. Ou seja, os robôs trabalham com probabilidades estatísticas e alguns algoritmos. Então você tem aí uma, entre aspas, inteligência artificial, a gente vai discutir esse conceito um pouco para frente, aonde as máquinas elas conseguem tomar algumas decisões baseadas em dados estatísticos para conseguir produzir muito mais. Então você tem uma produção em larga escala, né? Essa é a grande evolução, uma produção muito grande hoje em dia. Mas voltando aí, nós vamos falar de algumas influências, e aí um destaque especial para influência da Igreja Católica, né? A influência da Igreja Católica ela vem há muito tempo, e aí a gente vale a pena destacar porque até hoje em dia vocês podem observar aí como muitas terras, muitos terrenos ainda são da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ela dominava antigamente, né, essas
decisões, digamos assim, e ela era vista como uma referência para as empresas que estavam se constituindo. Tanto é que até hoje a Igreja Católica ela exerce muita influência. Você tem não só a Igreja Católica, mas algumas igrejas, elas têm um regime de imposto próprio, né? Elas são isentas de pagar imposto. Então você tem hoje as igrejas, né, os templos, funcionando como uma ideia também da administração, porque as organizações de hoje em dia, querendo ou não, o mercado como um todo tem influência desses certos templos religiosos, porque são isentos de impostos, né? Alguma influência ainda na sociedade, né? Por mais que seja a sociedade, digamos assim, que não tem tantos valores tradicionais, mas a igreja ainda exerce uma certa influência. Mas voltamos ao nosso exemplo da Igreja Católica. Aí, né, a hierarquia antigamente do Papa. O Papa era a autoridade divina, pessoal. Ou seja, tudo que o Papa falava era como se Deus estivesse imbuído aí, né, na sua autoridade. Lembra das suas aulas aí de história. Por isso que muitas organizações, elas meio que pediam a bênção, né, as organizações tradicionais pediam a bênção da Igreja Católica para realizar muitas atividades, beleza? Então, continuando aí, falando especificamente da Igreja Católica, como nós estávamos falando aqui, uma outra coisa que nós podemos observar é a hierarquia. A hierarquia era muito, como que eu posso dizer, era muito respeitada na Igreja Católica. Nós temos, então, essa influência da Igreja Católica na questão hierárquica das organizações hoje em dia. E, falando em hierarquia, a influência da organização militar, né, pessoal? A organização militar aí, com certeza, influenciou muito a hierarquia das empresas de hoje em dia. O que eu estou falando aí? Você tem uma unidade de comando, onde cada subordinado ele deveria falar somente, né, se retratar somente ao seu superior. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para nós entendermos hoje em dia essa influência das organizações militares. Até nas empresas de hoje, muitas pessoas não têm aquilo que eu falei para vocês em outras aulas, aquela atitude, né, para tomar as decisões, ou seja, as pessoas às vezes não são empoderadas no momento que elas possam ter atitude e aquela como se fosse uma autodeterminação para realizar as tarefas. Elas dependem de outras. Isso vem um pouco da influência das organizações militares. Por quê? Porque as organizações militares elas impunham uma obediência extrema dos indivíduos. Ou seja, eu não vou fazer nada além do que o meu superior me mandar. Eu vou me reportar a ele. E aí você tem vários problemas que a gente vai discutir depois, mas com essa questão de ser subordinado, aí ser subordinado a tudo, né? Qualquer decisão eu tenho que retratar ou reportar ao meu superior. Uma outra questão também que a gente fala é sobre a influência de Napoleão Bonaparte, né? Os exércitos aí de Napoleão Bonaparte. É muito interessante a gente citar Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque ele foi um grande influenciador de como se passar uma estratégia e observar se essa estratégia ela vai ser seguida pelos seus liderados. Porque o que o general fazia? Ele dava a explicação, né, dos objetivos, de tudo que ia ser feito dentro da organização, no caso, dentro da guerra, né, falando de estrutura militar, e só avançava mediante certificação de que os subordinados eles tinham compreendido. Pessoal, o que é isso? É como se dentro da organização o líder ele desse, né, alguma instrução aos seus liderados e ele depois se certificasse de que foi entendido aquele objetivo, para assim poder avançar a empresa, assim poder a empresa se desenvolver, né, se lançar num plano mais longo. Da mesma maneira, a organização militar, Napoleão Bonaparte, ele fazia questão
de identificar se os funcionários tinham realmente, os soldados tinham compreendido aquela ordem para assim avançar na sua estratégia de guerra. Lembrando aqui, princípios, pessoal, de direção e liderança de uma empresa, né? Aqui nós temos alguns princípios básicos dados pela organização militar, que hoje nós temos como direção das empresas, organizações, enfim, influência da liderança como um todo. E por fim, eu falo aí, né, sobre o livro, né, nessa última frase aí, do Sun Tzu, que é o livro A Arte da Guerra. Ele é muito importante para a gente começar a entender como funciona esse ambiente de guerra e as várias lições que são tiradas dali: hierarquia, liderança, autoridade de comando, né, linha de comando, as relações entre subordinado e o seu superior. Então são várias lições que nós podemos tirar aí da arte da guerra. Beleza, pessoal? Então nós ficamos aí com esse nosso primeiro vídeo da parte 1 da administração científica, e no nosso próximo vídeo nós vamos ver aí a influência das ciências dentro da administração. Até mais!